E aí, pessoal, beleza? Apesar novamente aí de uma demora para estar saindo essa próxima aula, eu peço até desculpas aí pro pessoal. Hoje a gente vai estar vendo como utilizar o Bake. né? O Baker, para quem não sabe, é um gerador de código, né, que está presente no Cake PHP e ele agiliza bastante a nossa vida, né? Nas últimas aulas a gente já montou nosso banco de dados, né? E falamos um pouquinho sobre como funciona a parte bem básica do MVC no Cake, né? Então, antes da gente começar a utilizar o gerador de código do Cake para poder gerar o CRUD da nossa aplicação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar com o banco de dados, né? Nossa aplicação ainda não está conectada. Vou voltar aqui na minha IDE, estou com um projeto aberto aqui, ó. Vocês vão vir em app config, aqui ó, database.php.default. Tá? Por padrão, quando você baixa o Cake, ele vem desse modo aqui. Ó. É só você dar um F2 para renomear. Você tira esse default e mantém o ponto .php. Eu vou abrir aqui o arquivo. Aqui, ó, aqui ele já vai trazer uma classe database config, né? Aqui onde a gente vai configurar o nosso banco de dados. Nosso banco de dados padrão, default. E aqui embaixo, caso a gente queira utilizar um banco de dados para teste, né? Então vamos lá, eu vou vir aqui no phpMyAdmin. Então o nome do meu banco é RH, aqui, ó, database name, RH, não possuo senha. E o usuário do meu banco é root, ok? É bem simples conectar com o banco, então praticamente a nossa aplicação já está conectada com o banco de dados. Você pode ver aqui que já mudou. Perdão. Então vamos lá. Nosso banco de dados tem as seguintes tabelas: advertência, atestado, empresas, função dos funcionários, suspensões de usuários, né? Porque vai ser um sisteminha de RH bem básico mesmo, mas é para quem está começando aí com Cake PHP, beleza? Então, para a gente gerar o código aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui meu prompt de comando, correto? No meu caso, eu estou usando o champ, mas vocês também podem estar utilizando o amp, is, php, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir lá no diretório onde está instalado a minha aplicação. No caso, o nome dela, da pasta onde está o Cake, chama Sistema RH. Então vamos lá, vou dar um cd aqui, cd champ, onde está instalado meu champ, barra htdocs, ou pode ser www, caso seja o amp, né? Estou dentro de htdocs. E agora eu vou dar um cd sistema RH. Já estou dentro da pastinha do meu projeto. Que agora eu vou dar um cd app. E agora a gente entra com esse seguinte comando: console barra cake bake. E eu vou usar o all, né, para trazer já todas as funcionalidades aqui. Ah, tá. Ele não está reconhecendo o comando php. Por que isso acontece? A gente tem que configurar as variáveis ambientes, né, do PHP no nosso sistema operacional. Como eu formatei minha máquina, eu acabei perdendo ela, mas vamos lá que é bem simples. Eu vou vir aqui, ó, no C2 champ, nessa pastinha aqui, ó, PHP. É aqui onde está o PHP, né, onde está instalado o PHP na minha máquina, né. Eu vou copiar esse caminho aqui, ó. Eu vou vir aqui em computador, botão direito, propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente. E aqui eu vou procurar a variável pet. Na última linha aqui, ó, eu vou dar um ponto e vírgula, vou colar o caminho onde está o meu PHP, que é c2.champ/php, vou dar um OK, OK, OK. Fechar aqui e abrir novamente. cd
cd champ barra htdocs barra nome do meu projeto, cd app console barra cake bake all. Olha, vocês veem agora que ele já conseguiu identificar o meu comando, correto? Ele já vem aqui, ó, bem-vindo ao CakePHP, a versão que a gente está utilizando aqui é a 2.5.5, né, que eu me ensinei a instalar desde lá do início do curso, desde a aula 1. E aqui, ó, se vocês forem olhar, ele já vai estar trazendo todas as tabelas, ó, advertência, atestado, empresa, que a gente modelou, né, de acordo com a nomenclatura que o Cake aceita, né, as convenções que a gente fala. Então aqui eu já vou gerar o CRUD de todas as tabelas. Primeiramente eu vou fazer da tabela usuário aqui, ó, eu vou apertar o número 7, Enter. E aqui ele traz para mim, ó, em qual layout que eu quero setar para ele criar a view, qual tema que eu quero utilizar, né? Eu quero utilizar o Bootstrap, o número 1, ok? Vejam que ele já gerou todo aqui para mim, ó, a view, a lá, index, view, o add, o edit, né? E também criou os controllers, né? O model, vamos dar uma olhadinha aqui melhor. Aqui ele já criou aqui, ó, usuários. Aqui nós temos add, né? Que é o adiciona no formulário para edição, visualizar os dados, criou a nossa index e aqui também ele criou o model. Lembra que a gente tinha comentado do model? Ele ainda não tem nenhuma validação, depois a gente pode adicionar. É apenas um simples model. E aqui o controller. Lembra que a gente tinha feito essas funçõezinhas aqui, ó, index. Né? Tá vendo que ele já gerou todo o código para a gente, necessário para a gente já alterar, gravar e deletar no banco de dados? Né? A primeira função aqui é bem simples. O bom é que ele já traz até o paginator para a gente, né? Que é aquela paginação. Essa função aqui nada mais dado que é um find no nosso banco, né? Um select para poder trazer todos os dados. Vamos começar aqui na index então. Vou vir aqui bater usuários barra index. Olha, tá vendo que ele já trouxe prontinho para mim o cadastro de usuários aqui, ó, new usuário, olha lá, nome, e-mail, a senha, é claro que a gente ainda vai melhorar bastante isso aqui, né? Colocar um tipo password e tal, vou dar um submit, ó. Veja que ele já gravou no meu banco de dados, ó. Eu já tenho um CRUD totalmente pronto, gerado automático pelo CakePHP. Isso é muito lindo, entendeu? Só que isso também não é mil maravilhas, né? Pode ver que ele já o campo que a gente criou created, né? A hora que ele criou aqui, o time zone do meu banco está errado, né? E aqui é a data que se a gente modificar o registro, a data que a gente criou e a data que, caso a gente modifique o registro, ele vai gravar a data do update. Então aqui eu posso vir aqui editar, ó, visualizar, né? Tá vendo que ele já gerou a nossa view toda em inglês, né? Depois a gente vai corrigir isso aqui, né? Porque é tudo Bootstrap, né? A gente vai dar uma olhada na documentação, né? Alterar esse layout, né? Para vocês entenderem melhor como funciona o Baker, aqui na documentação do Cake tem explicando bastante coisa, como usar o console. Depois recomendo que vocês leiam uma lida aqui na documentação. Tá? Então a gente fez com usuários. Né? O usuário foi uma tabela bem simples, ela não tem nenhum relacionamento. Vamos ver aqui no nosso banco. Lá, já persistiu o dado. Né? Vamos deletar. Não, o usuário foi deletado. Tá? Eu vou deixar bonitinho essa tela de usuários e depois vou gerar o código das outras telas. Mas só para vocês terem uma noção, é que, por exemplo, essa mensagem, né, ela está aqui no nosso controller. Quando a gente deleta, aqui ó, ele dá um T session flash. Primeiramente vamos entender como que funciona para adicionar um usuário aqui. Né? Ele chama, lá no meu controller, uma função chamada add, né, que é essa função aqui.
né? E para essa função funcional tem que ter uma view add, que no caso aqui é um form, né? Aqui, ó, form create o usuário, né? A regra dele, ele é um formulário normal. Se a gente for olhar o código HTML gerado, é um formulário normal, tá? Automaticamente o Cake já gera a action, né? Que ele já sabe é, a action para onde a função que ele vai chamar na hora de adicionar, gera um ID para esse formulário. O método padrão é post, né? E o Unicode aqui, né? O char7. E tá vendo que os inputs, ó, os names são gerados da seguinte forma, ó, data, model, usuário, né, e nome do campo. Então data, nome do model, no caso do usuário, nome do campo. Ok? Vamos entender melhor como funciona essa função? Ó, se a requisição for post, né, que a requisição do nosso formulário ela é via post, né, não via get, ele vai já preparar o model, né, diz usuário create. Isso aqui na verdade, se eu comentar aqui, ó, você pode ver que salvou do mesmo jeito. Essa linha aqui é mais para uma linha para ele preparar, entendeu? Mas você pode ver que ela não é necessária. Dei um OK aqui. Opa, estou abrindo aqui o gravador. Então, se o usuário for salvo, ó, se usuário save, essa função save ela serve para salvar os dados no banco. Mas o que ele vai salvar? Ele vai vir tudo que vem do request data. Lembra que todos os campos é data, nome do módulo, nome do campo? Então tudo que vier de lá, ele vai salvar. Se for salvo com sucesso, né? Se for salvo com sucesso, tudo que vir do formulário, aqui ele está pegando todos os dados do formulário, correto? Ele vai dar um session flash, um session flash, que é uma mensagem que é usuário, a gente pode vir aqui traduzir depois, salvo com sucesso. Opa. Colocar usuário salvo. Vocês podem colocar cadastro realizado, o que vocês vão entender. Depois que ele salvar, ele dá um redirect para voltar para nossa index, né? Caso dê algum problema, né, ele dá uma mensagem de erro. Perdão. Olha lá, usuário salvo. Tô numa gripe aqui. Perdão aí, pessoal. Então é bem simples, ok? Depois a gente vai corrigindo essa view, né, a partir do HTML aqui. Então a gente já está persistindo dados, ok? Agora, e aí, pessoal, agora antes de gerar as outras tabelas, a gente só vai corrigir um erro aqui no nosso banco. Nós fizemos com usuários, né? Aqui era uma tabela chamada advertências, né? Eu mudei para avisos porque tava dando algum problema com o nome, né? Segundo a convenção do Cake, né? Porque a convenção que ele segue é o plural em inglês, tava dando um problema, né? Aqui também na tabela suspensão estava escrito errado, eu coloquei para suspensos com no plural, né? E o relacionamento aqui também eu mexi, tá? Então agora ficou um funcionário para muitos avisos, né? Que no caso a gente vai chamar de advertência só para o que não dá problema na hora de gerar. Ok, vou voltar aqui agora. Vamos rodar o mesmo comando aqui, ó. Então, como a gente já fez com a tabela usuário, agora a gente vai fazer com o atestado. Vamos gerar todo o código usando o Bootstrap. Vamos fazer agora com a tabela
aviso. Tá vendo que ele não deu nenhum erro? Deixa eu limpar aqui. Aviso agora a tabela empresa. Ok. Agora com a tabela função do funcionário. Deixa eu limpar aqui novamente. Opa, CLF. E agora com a tabela funcionário, que é o número 5. Ok. E vamos gerar também com a tabela suspensos, né? Número 6. Ok. A funcionário já está prontinha, então não vai ter nenhum problema. Vamos vir aqui agora, funcionários. Olha, a gente já tem nosso cadastro de funcionário. A gente já tem o nosso cadastro de funcionário funcionando. Tá vendo aqui? Depois a gente vai corrigir esses campos aqui de data. Tá vendo que o que ele pega automático. E tá bem feio o nosso formulário, tá vendo? Nós vamos corrigir isso aqui, mas o importante é que já está funcionando. Empresa. Tudo isso o Cake fez pra gente, né? Se a gente verificar aqui no código, a empresa criou o módulo, funcionário, aviso, os controllers, né? Depois nós vamos começar a colocar mais lógica na nossa aplicação aqui nos controllers, porque o que foi gerado aqui foi apenas o básico, beleza? Depois a gente vai corrigir as views também, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Como que a gente gera um código aí com Cake PHP. Você pode ver que já está bem fácil, é só a gente seguir as regras, as convenções, né? Montar o nosso banco direitinho. O projeto está no GitHub e até a próxima aula. Valeu, pessoal.